conhecimento e das linguagens documentárias. Antes de serem instrumentos técnicos, os tesauros são herdeiros de uma longa tradição de organização do conhecimento. A preocupação em classificar, ordenar e tornar inteligível o saber acompanha a história do pensamento ocidental desde a antiguidade, passando pelas classificações filosóficas, pelas artes literais medievais e pelos grandes sistemas modernos de organização científica e bibliográfica. Ao longo desse percurso, consolidou-se a compreensão de que organizar o conhecimento não significa apenas agrupar informações, mas estruturar conceitos, estabelecer relações e construir sistemas capazes de representar domínios de forma coerente e compartilhável. É nesse horizonte que surgem os tesauros, não como simples listas de palavras, mas como sistemas conceituais orientados ao controle do significado. Platão, na antiguidade, já propunha uma organização do conhecimento ao tratar de domínios posteriormente reconhecidos como física, ética e lógica, associados aos conceitos de physis, ethos e logos. Ao distinguir o mundo sensível do inteligível, lançou as bases da reflexão ontológica ocidental. Aristóteles aprofundou essa sistematização ao classificar os saberes em praxis, teoria e técnica, estruturando o conhecimento prático, teórico e produtivo. No século III d.C., Porfírio, em sua Isagoge, introduziu um modelo de divisão lógica baseado em gêneros e diferenças específicas, que posteriormente representado como a árvore de Porfírio, tornou-se referência para classificações hierárquicas e para a organização conceitual do conhecimento. Traduzida por Boécio no século VI, essa obra exerceu ampla influência na lógica medieval e em sistemas classificatórios posteriores. Durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, a organização do conhecimento foi marcada pelas artes liberais. Martínez Capella sistematizou-as em 7 disciplinas, posteriormente reorganizadas por Cassiodoro no Trivium e no Quadrivium, um modelo que prevaleceu por séculos e influenciou classificações posteriores, como a de Conrad Gessner, na sua bibliografia. Na modernidade, Francis Bacon propôs o Chart of Learning, baseado nas faculdades humanas da memória, imaginação e razão, um modelo que influenciou sistemas como a classificação decimal de Dewey. No século XIX, já na contemporaneidade, Auguste Comte formulou a hierarquia da ciência segundo o princípio da generalidade decrescente e da complexidade crescente, reforçando a noção de dependência entre os campos científicos. No século XX, Rudolf Carnap, no contexto do positivismo lógico, distinguiu as ciências formais, voltadas a entes abstratos, das ciências factuais, baseadas na observação empírica, enfatizando a importância de linguagens rigorosas para o desenvolvimento científico. Existem diversos sistemas de classificação bibliográfica, o sistema de Bliss, Brown, Cutter e a classificação da Library of Congress, entre outros. Desde a origem da CDD e posteriormente da CDU, surgem sistemas documentários. Desta forma, para a organização do conhecimento, temos as classificações bibliográficas, as documentárias, as facetadas, as científicas e, atualmente, as ontologias e taxonomias. A classificação decimal de Dewey, CDD, foi publicada em 1876 por Melville Dewey, na ocasião da criação da American Library Association, ALA. A CDU foi criada por Paul Audley e Henry Lafontaine a partir da CDD, publicada sob o nome de Manual do Repertório Bibliográfico Universal em 1907. De tão complexas e grandiosas, essas classificações decimais são gerenciadas por organizações estruturadas, pois o trabalho de atualização das edições demanda um aporte institucional. A CDD é atualmente gerenciada pela Online Computer Library Center, OCLC, e a CDU pela UDC Consortium desde 1992, antigamente a cargo da Federação Internacional de Documentação, FID, ou seja, elas foram iniciadas por Melville Dewey, no caso da CDD, e por Lafontaine e Audley, no caso da CDU, sendo necessária a continuidade desses metadocumentos sociais por entidades maiores. Existem poucas classificações puramente facetadas. A mais conhecida delas é a classificação Colon, de Shyali Ramamrita Aranganathan, uma classificação de conhecimento geral para bibliotecas. Algumas outras classificações facetadas são específicas para tópicos especiais, como a classificação facetada de tópicos de segurança e saúde ocupacional, criada por D.J. Foskett para a Organização Internacional do Trabalho. Na obra Prolegomena to Library Classification, Ranganathan estabelece cânones de classificação que envolvem 3 planos de trabalho: o das ideias, o verbal e o notacional. O modelo PMST, personalidade, matéria, energia, espaço e tempo, embora concebido para sistemas de classificação, permanece altamente pertinente para a elaboração de tesauros ao oferecer um guia sistemático para a decomposição conceitual dos domínios. A classificação de Ranganathan é a que mais contribui para o sistema de tesauros, sendo necessário estudá-la antes de iniciar qualquer iniciativa nesse sentido.
Em 1952, foi fundado em Londres o Classification Research Group, CRG, que passou a defender as classificações facetadas e as classificações especializadas. Entre seus membros estavam J. Faraday, D. Foskett, D. Langridge, B. Vickery, entre outros. O grupo formulou princípios importantes sobre classificação facetada e também trabalhou na teoria dos níveis integrativos. O conceito de níveis é uma estrutura intelectual para organizar a realidade, organizando todas as entidades, estruturas e processos do universo. A história dos tesauros articula-se diretamente com a tradição de classificação e sistematização do conhecimento e com os grandes projetos lexicográficos e enciclopédicos da modernidade. Dicionários e enciclopédias como o Oxford Dictionary e a Enciclopédia Associada a Voltaire não apenas organizaram a linguagem e o saber, mas também desempenharam um papel estratégico na circulação do conhecimento, inclusive em contextos de censura. Etimologicamente, tesauro deriva do grego tesauros, via latim thesaurus, significando depósito ou estoque de tesouros, um termo historicamente associado a repositórios de conhecimento, como dicionários e enciclopédias. Na Inglaterra, desde o século XVI, o termo designava compilações sistemáticas da linguagem natural. A consolidação do termo ocorre com Thesaurus of English Words and Phrases, 1852, de Peter Mark Roger, cuja organização conceitual e não alfabética permitia recuperar palavras a partir das ideias que expressa. Ao estruturar a língua em grandes categorias conceituais, Roge antecipou princípios fundamentais das linguagens documentárias. O tesauro, em sentido documentário, emerge na década de 1950, quando Hans-Peter Loom emprega o termo para designar um sistema de palavras autorizadas e referências cruzadas voltado à recuperação da informação. A partir de 1959, com o uso efetivo de tesauros como vocabulários controlados, esses instrumentos se consolidam na organização da informação científica e técnica, como demonstram o Thesaurus of ASTIA Descriptors e o Chemical Engineering Thesaurus, posteriormente unificados no Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. A estabilização conceitual do tesauro ocorre com as diretrizes da Unesco, 1971, e com o programa Unicist, que o definem simultaneamente como vocabulário controlado, semanticamente estruturado e como dispositivo de tradução entre a linguagem natural e a linguagem dos sistemas de informação, definição que permanece central na literatura da ciência da informação. Desenvolvimento das teorias. No campo da biblioteconomia e da ciência da informação, a construção de tesauros apoia-se principalmente na teoria da análise facetada, TF de Ranganathan, e na teoria do conceito de Ingetraut Dalberg, ambas fortemente influenciadas pela lógica aristotélica e fundamentais para a modelagem e representação de domínios do conhecimento. Ranganathan, ao criticar o modelo hierárquico de eixo único representado pela árvore de Porfírio, propôs a metáfora da árvore banniana, Banyan Tree, segundo a qual o conhecimento se organiza de forma multidimensional, com múltiplos troncos e interligações conceituais. Nessa perspectiva, os assuntos resultam da síntese de múltiplos conceitos, caracterizando uma abordagem analítico-sintética central para a organização facetada do conhecimento. Na década de 1970, Dalberg desenvolveu a teoria do conceito, articulando princípios aristotélicos, a abordagem analítico-sintética de Ranganathan e aportes da teoria geral da terminologia de Wüster. Sua proposição central é que o conceito constitui uma unidade de conhecimento e não apenas um produto intuitivo do pensamento. A teoria oferece princípios para a determinação de conceitos e para o estabelecimento sistemático de suas relações em um domínio específico, enquanto Ranganathan enfatiza o caráter intuitivo e dedutivo do conceito como produto do pensamento. Dalberg o define como uma unidade estruturada do conhecimento, construída a partir de atributos e relações dentro de um campo específico, consolidando uma base teórica robusta para os sistemas de organização do conhecimento contemporâneos. Nesse enfoque, o termo deixa de ser tratado como simples unidade linguística e passa a assumir um papel terminológico, representando um referente conceitual dentro de um sistema organizado. O conteúdo conceitual, por exemplo, tem primazia sobre o sentido linguístico, o que fundamenta a noção de tesauro conceitual.
abordagem metodológica, o tesauro pode ser compreendido sob dois vértices complementares, como o Sistema de Organização do Conhecimento, KOS, e como Linguagem Documentária, LD. Enquanto KOS, o tesauro é frequentemente definido como um dicionário de ideias afins, no qual conceitos são descritos por termos selecionados e organizados sistematicamente, segundo critérios previamente estabelecidos. Nessa perspectiva, o tesauro estrutura um domínio do conhecimento por meio de relações semânticas e genéricas, atuando como um sistema conceitual semanticamente organizado, composto por termos, definições e relacionamentos. Como linguagem documentária, o tesauro atua diretamente na representação e recuperação da informação. Seu papel é oferecer assistência ao indexador e ao usuário na escolha do termo mais adequado para expressar um determinado significado, estabelecendo relações de equivalência, hierarquia e associação entre os termos. Essa dupla natureza explica como os tesauros dialogam com sistemas de classificação. Ambos são KOS, organizam conceitos e funcionam como linguagens documentárias, mas operam em níveis distintos. Tesauros atuam como instrumentos de mediação vocabular, permitindo que indexadores e usuários compartilhem o mesmo universo conceitual. Essa mediação ocorre tanto na entrada, na representação do conteúdo dos documentos, quanto na saída, na formulação das estratégias de busca, garantindo maior precisão e consistência na recuperação da informação. O processo conceitual é central nesse contexto. Na ciência da informação, a representação do conhecimento envolve a identificação de conceitos, sua estrutura lógica e sua expressão terminológica dentro de um domínio específico. A construção de tesauros, assim como de outros instrumentos documentários, exige precisão conceitual, univocidade terminológica, clareza das definições e adequação ao domínio. A determinação do universo conceitual pode ocorrer por abordagens indutivas, baseadas na análise da literatura e na frequência de termos, ou dedutivas, fundamentadas no consenso de especialistas e na definição prévia de classes e facetas conceituais. Essas abordagens refletem diferentes formas de raciocínio lógico e são frequentemente combinadas na prática da organização do conhecimento. Nesse ponto, a teoria da classificação facetada de Ranganathan oferece contribuições decisivas. As noções de faceta, cadeia e rank permitem analisar os assuntos a partir de múltiplas dimensões conceituais, evitando hierarquias artificiais e associações arbitrárias. A análise facetada é particularmente relevante para a constituição de tesauros, pois orienta a definição de termos preferidos, equivalentes e das relações semânticas fundamentais, como termos mais amplos, mais específicos e relacionados. Dessa forma, tesauros e sistemas de classificação não se opõem, mas se complementam. Quanto maior a capacidade analítica, sintética e relacional desses instrumentos, mais plenamente atuam como sistemas de organização do conhecimento, favorecendo representações conceituais coerentes e eficazes. Continuidade histórica e epistemológica. Os tesauros não surgem como soluções técnicas isoladas, mas como desdobramentos de uma tradição milenar de organização do conhecimento, enraizada na filosofia, na lógica e nos sistemas classificatórios que moldaram a ciência ocidental. Essa continuidade confere aos tesauros densidade epistemológica e legitimidade como instrumentos conceituais, centralidade do conceito na organização do conhecimento. A evolução das teorias da classificação e da terminologia demonstra que a eficácia dos tesauros reside na primazia do conceito sobre o termo. A articulação entre a análise facetada de Ranganathan e a teoria do conceito de Dalberg fundamenta o tesauro como um sistema conceitual estruturado capaz de representar domínios complexos por meio de relações semânticas rigorosas. Atualidade e função estratégica dos tesauros nos sistemas informacionais. Mesmo diante das transformações tecnológicas e da automação dos processos informacionais, os tesauros mantêm sua relevância como sistemas de organização do conhecimento e linguagens documentárias, atuando como mediadores entre linguagem natural, conhecimento especializado e sistemas de recuperação da informação, assegurando precisão semântica, interoperabilidade e consistência conceitual.
Assim, longe de serem instrumentos obsoletos, os tesoros permanecem como infraestruturas intelectuais da organização da informação. Eles expressam uma tradição conceitual que atravessa séculos e continuam desempenhando um papel estratégico na mediação entre conhecimento, linguagem e sistemas informacionais, inclusive em contextos digitais cada vez mais automatizados.